Vamos deixar o pessoal entrar. Bom, pessoal, muito boa tarde a quem nos acompanha. Meu nome é Leonardo Barreto, eu sou cientista político e diretor da área de análise da Vector, que agora tem o nome de Vector Research, e tenho a honra de conversar com um amigo, mas principalmente um pesquisador e um pensador que eu admiro muito, que é o professor Juliano Cortines, que está falando com a gente direto dos Estados Unidos, porque está fazendo um estágio de professor visitante na Universidade de Virgínia. Qual é a cidade que você está, Juliana? Charlottesville, o nome da cidade. Charlottesville. Charlottesville foi aquela cidade que deu aquela confusão, né? A própria. A própria. Então, tá tudo bem aí. Bom, deixa eu fazer uma apresentação, Juliano. Bom, você é professor do Instituto de Relações Internacionais, da UNB. Você tem um mestrado em Relações Internacionais, mas sua graduação é em Direito, não é? Pela Universidade Federal do Paraná. Exatamente. Mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o doutorado em Relações Internacionais aqui na Universidade de Brasília, onde você leciona. É coordenador geral do Grupo de Estudos e Pesquisas de Segurança Internacional e hoje é um dos principais estudiosos sobre a questão de segurança. Esteve lá no Ministério da Defesa, na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e tem como área de especialização teoria de estudo, teoria das relações internacionais, segurança e defesa, política externa brasileira e política externa dos Estados Unidos. Ou seja, tudo a ver com o momento e o conjunto de assuntos que nós temos para conversar. Juliano, o que deu origem à ideia desse podcast? Claro, a gente tem todo o noticiário que está acontecendo agora em tempo real, mas, antes de tudo, o desafio analítico que é interpretar isso. Eu li um texto escrito no Wall Street Journal há umas 2 semanas, onde a analista dizia o seguinte: nenhuma resposta tradicional que a política americana tenha é boa o suficiente para responder o que está acontecendo na Ucrânia hoje. Né? Ela dizia que os Estados Unidos nem podiam se isolar e achar que era um evento fora da sua área de atuação, e nem podia dar a solução tradicional de um discurso mais duro e, eventualmente, uma participação militar. E que havia necessidade de aumentar a sofisticação para entender e atuar ali. E um outro texto muito provocativo, afirmando que Ucrânia e Taiwan se conectam no sentido em que a maneira como o Ocidente se portar em relação à questão da Ucrânia vai ensinar muito a China sobre como ele vai se portar em relação a Taiwan. Então, o desafio de análise é o desafio de pano de fundo dessa nossa conversa. E aí eu queria começar, inclusive, fazendo uma pergunta até mais epistemológica do que propriamente geopolítica. Quais são os cuidados que a gente tem que ter enquanto analista de relações internacionais numa análise de fenômenos dessa natureza? O que você percebe enquanto cuidado, né, que você precisa tomar para avaliar um evento na Ucrânia ou um evento em Taiwan nesse momento que a gente está passando? Léo, muito obrigado pela pergunta, um tanto quanto complexa, complicada, né? Enfim, não é uma abordagem muito simples, né? A gente falar de epistemologia, enfim, diante de problemas tão complexos. Mas, antes de passar a resposta, eu começo agradecendo, né, o convite da Vector, o teu convite. É um prazer muito grande falar contigo, um amigo, como a gente vinha conversando, né, antes de entrar ao vivo. Enfim, é alguém com quem eu me relaciono muito bem e
eu tenho uma admiração muito grande por ti, então é um prazer muito grande participar dessa nossa conversa, né? É uma pergunta complicada, mas eu acho que, assim, se eu for tentar simplificar a resposta, eu acho que o primeiro cuidado é a gente não simplificar exatamente esse, né? Não há temas em relações internacionais que possam ser explicados a partir de poucas variáveis que sejam capazes de prover generalizações para todos os problemas, né? Então, é claro que a gente percebe algumas tendências, é claro que a gente percebe algumas nuances de tudo que está acontecendo no sistema internacional, é claro que os estados têm até alguma medida, né, comportamentos semelhantes uns aos outros, mas a gente não pode tratar os problemas do sistema internacional como se fossem passíveis de explicações simples, porque não são, né? Então, eu acho que esse momento em que a gente vive, né, é um momento difícil para os analistas, no sentido de que há muita informação disponível e o acesso à informação ele se dá quase que concomitante com o acontecimento, né? A gente tá observando hoje, né, o que está acontecendo no exato momento lá na Ucrânia, né? Então a gente tem grupos separatistas disparando, né, contra forças do governo ucraniano e o governo ucraniano respondendo. Então, nesse exato momento, a gente tem um acontecimento que está acirrando as questões no campo, né, de batalha, e isso a gente está acompanhando a todo momento. Então, o que a gente fala hoje pode não ser verdade amanhã, e isso nos traz um complicador muito grande, né? As informações circulam muito, muito rapidamente e é difícil a gente selecionar, pensar o que é verdadeiramente relevante para a gente explicar um determinado problema. Esse é um ponto. O outro ponto é que, até por essa abundância de informações, a gente tem uma menor capacidade de aprofundar os temas, as agendas com os quais a gente trabalha, né? Por quê? Porque é tanta informação de tantas fontes diferentes que, por vezes, ler um artigo de 15 páginas e 20 páginas nos exige um tempo que a gente não tem, né? Quem dirá um livro, né, de 200, 300 páginas, enfim, né? Parar para assistir um vídeo no YouTube de 1h30, enfim, tudo isso nos é muito difícil, né? Então, a gente tem a gente está também cada vez mais, e aí eu falo um pouco por mim, mas eu assim, em conversas, né, com outros analistas, eu percebo que isso também é verdade para eles, a gente tem cada vez mais um vício de tentar falar muito em espaços curtos, né, sejam espaços de tempo, de páginas, enfim, né, e isso pode ser um tanto quanto perigoso, né, porque, enfim, a gente perde profundidade nas análises por vezes, né? Então, assim, o papel de analista hoje ele é muito difícil, porque em um mundo em que as pessoas não têm tempo, né, é preciso não tirar profundidade das análises e é preciso não simplificar sempre, né? Enfim, às vezes é possível, às vezes não, né? Então, essas questões eu acho que nos colocam numa situação especialmente dura, especialmente difícil, né, ao olhar para as relações internacionais. Eu imagino, abrindo um parênteses, ontem eu li uma notícia de um software criado que diz que é capaz de resumir qualquer artigo acadêmico em uma frase. Então nossos problemas vão acabar, né? Depois de uma invenção dessa. Deve ser caro isso aí, né? Mas Juliano, no texto, perdão, no título do podcast, eu relacionei essas duas coisas, né, Ucrânia e Taiwan, a uma ordem internacional em transformação. Então, antes da gente entrar na Ucrânia, entrar em Taiwan, há uma ordem internacional, ela está em transformação. Quais são os principais elementos desse processo? Olha,
essa pergunta sobre a existência ou não de ordem é uma pergunta antiga nas relações internacionais, né? E ela vem com grande força, enfim, a partir dos estudos do que ficou chamado de escola inglesa, né? Que tenta buscar elementos de ordem para aquilo que teóricos de outras correntes chamavam de anarquia, né? Eu concordo que existe uma ordem internacional, acho que existem regras que os estados seguem, essas regras elas são claramente definidas em organismos internacionais, em tratados, enfim, mas também os estados tendem a saber como um ou outro se comporta, né? Então, quando a gente fala dessa rivalização emergente, né, na Ucrânia, ali, Rússia, enfim, entrada ou não da Rússia, desculpem, da Ucrânia na OTAN, a gente está falando de expectativas mais ou menos determinadas dos estados, né? Ou seja, se a Ucrânia entra na OTAN, a gente sabe que a Rússia vai se incomodar, né? Então a gente consegue prever os comportamentos, prever certos passos até um determinado limite. Não dá para a gente prever tudo, mas a gente tem expectativas mais ou menos prontas sobre a atuação de cada um. Isso significa que alguma ordem existe, né? Ela não é uma ordem como o Estado de Direito, né, no ambiente doméstico dos países, que é baseado em regras claras, em autoridades, enfim, mas ela é uma ordem que permite certa previsibilidade, né? Os estados se comportam dentro de determinados limites. Dito isso, né, um dos fatores preponderantes de construção, de consolidação da ordem é a existência de líderes, de lideranças no sistema internacional, né? O funcionamento, né, do mundo, das relações internacionais durante o período de Guerra Fria é diferente do funcionamento pós-Guerra Fria, né? Então, há momentos de transição de forças e construção de novas dinâmicas, né? Depois do declínio da União Soviética, os Estados Unidos se esforçaram muito em consolidar organizações internacionais, normas internacionais que fizessem preponderante o modelo liberal de inserção internacional, enfim, a democracia liberal. Isso foi muito bem construído num determinado momento, mas a partir de algumas crises sistêmicas pelas quais o mundo vem passando, isso também vem sendo cada vez mais desafiado, né? E a gente hoje está passando por esse momento de desafio, né? Talvez a gente possa remeter lá às crises, né, dos anos 2000, 2008, principalmente, mas ainda a gente tem 11 de setembro de 2001. Enfim, são vários desafios que vão emergindo, né, a essa ordem, e eles vêm se sobrepondo uns aos outros, né? Em paralelo, e aí eu queria remeter de novo à primeira pergunta, né? Eu acho que outra questão importante de a gente pensar quando analista, quando faz análise de relações internacionais, o nível de determinados problemas. E aí eu vou tentar ser um pouco mais claro. Quando eu estou dizendo nível, né, se diz nível de análise na teoria de relações internacionais, mas assim, há alguns problemas que têm causas profundas e são problemas da coletividade humana. Esses eu acho os mais difíceis de a gente tratar, e aí se destacam as mudanças climáticas, por exemplo, né? Esse é um problema. Olha o que está acontecendo hoje lá em Petrópolis, né? No Rio, enfim, na Serra Carioca, como um todo, não é um acontecimento isolado, os desastres ambientais são cada vez mais comuns e são decorrentes, né, de um mau equilíbrio da nossa existência no planeta, né? Isso é muito difícil de mudar, mas é muito necessário que a gente pense sobre isso, encontre alternativas, né? Há o problema da fome, o problema das migrações, enfim, né? Há uma série de problemas que são coletivos e cuja solução só virá coletivamente. Há outros problemas mais também estruturais, né, porque envolvem muitos países, mas que têm causas mais específicas e que tendem a ser menos permanentes, vamos dizer assim. A Covid, né, a pandemia, enfim, há uma série de outros problemas que também são coletivos, mas eles são mais passageiros. A Covid, em algum momento, vai ceder e vai deixar de ser um problema, né? Tão grave quanto atualmente ela se apresenta.
E há outras questões mais estruturais que são decorrentes da atuação dos estados, né? Então, o que a gente tem hoje na ordem internacional? A gente tem um momento de transição que está relacionado com o declínio dos Estados Unidos, né? É claro que a velocidade desse declínio, a profundidade desse declínio, ela pode ser discutida, mas o fato é que, relativamente a outros países, os Estados Unidos vêm perdendo poder nas últimas décadas. E esses países, entre esses países, se destaca a China, né? A China vem ganhando cada vez mais força no comércio internacional, vem ganhando cada vez mais força militar também vem se modernizando militarmente, vem ganhando poder, e a Rússia na mesma esteira, né? A Rússia também modernizou muito suas forças armadas nos últimos anos, e se manteve como um país estrategicamente relevante, principalmente pelos seus recursos naturais, né? Gás, petróleo, enfim, né, que continuam sendo essenciais, principalmente para os países da Europa. Então, a gente tem esse momento de transição de forças, né, um reequilíbrio na balança de poder, para usar um termo mais próprio das relações internacionais, e essas transições, elas estão ocorrendo não só porque há a emergência da Rússia e da China, principalmente, mas também porque os Estados Unidos cometeram erros profundos ao longo dos últimos anos, né? A resposta ao 11 de setembro não foi adequada, a resposta para a crise, né, de 2008 e as suas consequências poderia ter sido mais cooperativa, enfim. Trump é um presidente, né, que freia essa inserção internacional dos Estados Unidos, né, coloca em xeque vários padrões, inclusive relacionados com a democracia americana, enfim. Houve vários erros sendo cometidos ao longo do tempo, e a gente tem hoje esse comportamento de teste, né? E eu acho que essa questão que tu está trazendo da China, né, é muito interessante, porque a China e a Rússia hoje estão testando, né? Bom, é perceptível que há espaço maior para a nossa atuação internacional. Vamos agora ver o tamanho desse espaço. Então, a gente está, né, nesse momento em que essas duas potências, que são potências que desafiam, né, alguns dos padrões criados pelos Estados Unidos, elas estão nesse momento de tentar entender até onde elas podem ir, né? Isso coloca todo mundo em risco, sem dúvida. Desculpa ter me alongado demais aí. Não, Juliano, o objetivo é aprofundar, então fique absolutamente à vontade, tá? É o que nós, audiência, desejamos. E aí, para um leigo como eu, não deixa de passar não deixa de passar percebido, né? Uma aparente diferença de comportamento por parte dos Estados Unidos, porque ao mesmo tempo em que ele promove uma saída desastrosa do Afeganistão, né, o presidente Biden aumenta muito o volume nessa questão da Ucrânia, na questão das sanções, na denúncia para o mundo, né, e esse é uma outra nuance, né? Que eu tenho lido artigos que os Estados Unidos resolveu ter uma estratégia de acompanhar e veicular em tempo real todos os movimentos russos, né, na ocasião lá da Ucrânia. De certa maneira, aonde que os Estados Unidos, para onde eles estão indo? Assim, que avaliação eles fazem sobre que papel essa intervenção na Ucrânia pode ter no futuro da sua política externa, no futuro dessa ordem na qual ele ainda é, né, uma potência hegemônica? Olha, eu acho que da mesma forma, né, que China e Rússia estão testando, né, para entender os seus limites, os Estados Unidos estão também tentando manter esse processo de dar um alô para ele aí, Léo. São coisas da pandemia, né? Isso aí é normal. O filhote está aqui, estou cuidando dele. A nova ordem internacional aqui de casa. Exatamente. Mas os Estados Unidos também estão testando, enfim, as diferentes formas, né, de se posicionar em relação a esses desafios, né? Eles perderam muito a margem de manobra no Oriente Médio,
os gastos foram enormes, né, exorbitantes. Há estudos falando em 10 trilhões de dólares gastos no Iraque e no Afeganistão. São muitos e muitos anos, né? No Afeganistão eles passaram 20 anos, né, tentando construir um país. É um custo inimaginável, né? Enfim, todas essas mensurações, elas são muito... É difícil, né? A gente entender todos os recursos que foram destinados orçamentariamente para o Oriente Médio, né? Então, elas não são tão bem consolidadas, assim, essas mensurações, né, de recursos, mas 10 trilhões de dólares é muito dinheiro, né? Então, o que acontece? Eles perderam muito espaço de atuação porque eles se comprometeram demais com regiões do sistema internacional que talvez hoje não sejam tão relevantes para os interesses deles no mundo, né? E a China e a Rússia têm uma grande vantagem em relação aos Estados Unidos, que é essa vantagem de que os regimes políticos lá utilizados permitem que eles se posicionem com um viés de longo prazo no sistema internacional, né? Então, a China faz aqueles planos quinquenais e o Partido Comunista todo vai rumando em direção a atingir aqueles objetivos de forma mais ou menos ordenada. A Rússia, com o Putin, né, que, enfim, se afastou em alguns momentos, mas esteve sempre ali muito próximo do poder, né, nessas últimas décadas, também tem uma inclinação mais ou menos coerente, vamos dizer assim. Eu não estou elogiando, né, esses regimes, não é esse o ponto, mas o fato é que eles permitem essa visão de longo prazo, enquanto, por outro lado, nas democracias a gente tem esses períodos de idas e vindas, de reviravoltas políticas, enfim, de inclinações diferentes. E isso faz com que a China e a Rússia tenham sido capazes de esperar, né? Então, eles estão aguardando, estão observando as movimentações dos Estados Unidos, estão entendendo esses processos, né, de perda de capacidade operacional, viram esse momento que os Estados Unidos se descola da ordem internacional, né? Enfim, o Trump chegou a cancelar a participação dos Estados Unidos em diversas agências importantes da ONU, criticava duramente a OTAN, e isso tudo, enquanto tudo isso ocorria, né, a China e a Rússia, de certa forma, estavam na expectativa. Agora eles começam, aparentemente, a acirrar o tom, né, aquele documento que eles publicaram, acho que há 1 ou 2 semanas, a publicação conjunta que eles fizeram já coloca, né, um pouco mais essa ideia de que existe uma ordem internacional emergente e na qual, nessa ordem, eles têm voz ativa, né, e eles têm interesse de participar ativamente da construção dessa nova ordem. E os Estados Unidos, diante de tudo isso e do próprio enfraquecimento deles, né, também está buscando novas formas de atuação, né? Então, eu acho que essas dúvidas que nós temos são dúvidas também do próprio governo dos Estados Unidos, né? Como é que a gente vai operar para manter a nossa hegemonia, né, que foi o termo que tu usou na pergunta, diante de um contexto internacional em que a gente perdeu muito poder de influência, né? Inclusive o exemplo dos Estados Unidos como democracia sofreu duros golpes recentemente, né? Os eventos do 6 de janeiro de 2021, né? Foram, assim, não só foram um teste naquele exato momento, né, mas colocaram em dúvida a própria qualidade do sistema democrático dos Estados Unidos e essa liderança pelo exemplo deles, né, fica também comprometida, mas a capacidade deles de investir em recursos, enfim, no mundo também é diminuta hoje em dia, né? A China está exercendo uma diplomacia muito forte, né, de financiamento, enfim, que eles não têm tido condições de igualar. Então, tudo isso aumenta o tamanho do problema, né? Então, semana passada, salvo engano, alguns senadores republicanos reclamaram que os Estados Unidos não estão conseguindo nem colocar em prática a doutrina Monroe, né, que é aquela de
América para os americanos. E eles fizeram isso em reação a um tour, né, que o presidente Alberto Fernandes da Argentina fez à Rússia e à China, mas principalmente porque veio com dois anúncios, né? O primeiro anúncio de que a China incluiu a Argentina no seu programa de nova Rota da Seda, então vai investir em complexos de infraestrutura, né? Provavelmente para expansão de produção, né? Para exportações argentinas, né? Com destino à China. Mas também houve uma declaração na qual a China se solidarizou à Argentina no que diz respeito às Ilhas Malvinas, e a China se solidarizou, e a Argentina se solidarizou à China na questão das ilhas, da ilha de Taiwan. Ao mesmo tempo, a gente tem tropas russas estacionadas na Venezuela, né? E na Colômbia existe uma perspectiva da vitória de um candidato de esquerda pela primeira vez, né? Isso tudo, como é que isso dialoga com esse momento dos Estados Unidos no mundo? E você vê alguma perspectiva de reação americana no sentido de tentar retomar algum nível de primazia, pelo menos aqui no nosso continente? Olha, é bem interessante, né, a pergunta, né? Porque, na verdade, a América aqui, né, a doutrina Monroe e tal, ela é reflexo também do momento sistêmico que os Estados Unidos vivem, né? Então, nos últimos anos, né, eles acabaram se afastando um pouco do Brasil, enfim, dos seus parceiros mais tradicionais aqui, da própria Colômbia, né? E isso faz com que haja a emergência de novas forças, né? Porque, enfim, os Estados Unidos continuam sendo muito influentes no nosso continente, sem sombra de dúvida, mas, por outro lado, essa influência nem sempre se deu pelo aumento de investimentos, né, pelo aprofundamento de relações comerciais, enfim, né? Claro que os Estados Unidos são um parceiro importantíssimo, mas é importante lembrar que nos últimos anos, né, a China o substituiu como principal parceiro comercial de vários países sul-americanos, né? Além disso, houve vários momentos na história da nossa política externa em que a gente gerou expectativas, né, junto aos Estados Unidos que não foram atendidas, quer porque eles já dão, né, a influência deles aqui no continente como certa, então não existia muito a necessidade de se tornar, enfim, de aumentar os investimentos, né, de fazer políticas de longo prazo, quer porque nós não estivéssemos prontos para receber tais investimentos também, porque a gente também não pode dizer, os Estados Unidos nunca prestaram muita atenção para a gente, né? O que a gente fez para receber essa atenção do nosso lado? Acho também importante considerar isso. Mas o fato é que, nos últimos anos, a China se tornou mais presente no mundo todo, na periferia do sistema internacional toda, né? A África e a América do Sul é uma outra região em que eles se tornam mais presentes, aumentando os investimentos, né? A nova Rota da Seda é um projeto muito impressionante. Os Estados Unidos nunca desenvolveram algo semelhante no sistema internacional, apesar de manterem a sua presença em diversos países do mundo, né? Mas os chineses, enfim, injetam recursos, injetam trabalhadores também, né? Enfim, eles não mandam só o dinheiro, né? Eles fazem as obras e, a partir disso, eles garantem contratos, enfim, de passagem dos seus produtos no sistema internacional. Então, é algo que os Estados Unidos não mostraram ainda a capacidade de fazer, mesmo quando eram mais poderosos relativamente aos outros do que são hoje, né? Não imagino que eles consigam competir de igual para igual, porque a construção desse projeto chinês tem muita relação com o ambiente doméstico da China, né? O eleitor americano dificilmente permitiria,
né, um grau de investimentos tão grande em outros países do mundo, né? Importante a gente lembrar que os planos de reconstrução do Biden estão voltados para dentro, né? E é isso que o povo americano espera. Empregos aqui, enfim, né? Eu que estou morando aqui nos Estados Unidos agora, é impressionante a quantidade de placas. We're hiring, né? Assim, as empresas todas. Hoje mesmo a gente estava levando os meninos na escola, tinha um caminhão da Amazon enorme, assim, we are hiring, um anúncio no caminhão. Então, eles estão com empregos sobrando e pouca gente procurando emprego, né? Então, assim, o ritmo de crescimento, de reestabelecimento da economia americana impressiona. Por outro lado, né, o que acontece? Isso, em termos de política externa, abre ainda mais o espaço para a China, né? Por exemplo. Por quê? Porque eles estão voltando o orçamento deles cada vez mais para a reconstrução doméstica, né? Algo que Trump já dizia fazer e o Biden efetivou com esses planos trilionários dele aí para a economia doméstica, né? Então, de novo, os Estados Unidos deixaram o espaço aberto e os chineses, principalmente, estão entrando. Os russos também, mas em menor porte, né? Assim, em menor medida. Um outro ponto só rápido que eu queria fazer ao final é que os instrumentos da Guerra Fria eles não são mais possíveis, né? Então, é notório que os Estados Unidos apoiaram golpes militares nos anos 60 em diversos países da América Latina para colocar regimes ideologicamente mais inclinados, né, às suas crenças. Hoje isso não é mais possível, né? Os instrumentos de política externa são muito mais complexos, as sociedades são muito mais complexas, né? Então, mesmo que eles queiram intervir, as ferramentas vão ser muito diferentes, sem sombra de dúvida, e acho que eles não têm, nesse exato momento, a capacidade de fazer interferências tão grandes quanto as necessárias para retomarem o protagonismo. Juliano, e como seria... Então, assim, então vamos colocando aqui os pontos na caixa, até vamos voltar para a Ucrânia, né? Ao mesmo tempo, então, que os Estados Unidos deixam um espaço, e acho que isso pode ser simbolizado pela sua saída no Afeganistão, que, como você lembrou, custou trilhões, custou popularidade, né, custou vidas, e parece que toda aquela política que vem desde lá de trás, de que é possível construir nações, né, a partir de uma força externa, de que essa utopia ela não existe mais. Mas, ao mesmo tempo, há essa gritaria enorme em torno da questão da Ucrânia. Para mim, dá a sensação, né, de que, ao mesmo tempo que os Estados Unidos saiu, ele ainda tem muita dificuldade de se perceber como dividindo a responsabilidade ou a preponderância internacional com outros países, com outras potências. E aí, fazendo um exercício de futurologia, né? Se essa saída dos Estados Unidos ela não tem um potencial grande de turbulência, né, e que o mundo vai entrar num período de turbulência, se é que já não está, né? E se existe nos outros países, especialmente China, a perspectiva de exercer um papel de polícia do mundo, como durante algum tempo os americanos se comportaram. Como vai ser esse processo, olhando para os conflitos que estão acontecendo lá no Pacífico também, né, com a Austrália fazendo uma coalizão com Inglaterra e Estados Unidos para bloquear, e Japão, né, para bloquear os interesses da China no Pacífico. Como é que vai se dar, como é que seria essa transição? E como é que seria essa outra ordem internacional se a ascensão da China continuar ocorrendo nos próximos anos?
Olha, eu estava achando as outras perguntas difíceis, essa está bem pior. Mas, enfim, vou tentar construir aqui um exercício de futurologia, como tu bem colocou na pergunta, Léo. E muito pior, não em termos de qualidade, sim em termos de dificuldade para responder, que fique bem claro, né? Senão me interpretam mal. Mas a pergunta é excelente e, assim, eu acho que essa é a grande dúvida que está diante dos analistas dos Estados Unidos, enfim, dos analistas de relações internacionais em geral, né? Concordo muito com esse teu argumento de que os Estados Unidos estão tendo dificuldade para se reposicionar, para dividir essa liderança. E é interessante que veja, essa liderança podia ser exercida essa liderança compartilhada no âmbito das organizações internacionais, mas eles mesmos se afastam das organizações que eles criaram no pós-45, né? A própria ONU, enfim, o Conselho de Segurança, eles mesmos enfraqueceram o Conselho de Segurança a partir do 11 de setembro, continuaram enfraquecendo dali em diante, né? O G20, que surge no pós-2008 como uma possibilidade de um ambiente de negociação mais compartilhado, mais comum, existia essa expectativa de que o G20 fosse se tornar ali eu não diria um ator, mas, enfim, né, um ambiente de negociação relevante e depois volta atrás, né? Veja que, na sequência, né, G7, G8, enfim, se tornam grupos que novamente surgem como mais relevantes. Mas o que me parece é que esse processo de ascensão chinês, né, principalmente, mas de certa forma também russo, ele é inevitável, né? Assim, ele vai sofrer retrocessos. Acho que a China vai passar ainda por crises profundas. A Rússia não é uma potência comparável à China, né, mas é uma potência militar que tem de sempre estar na mesa de negociações. Mas, principalmente em relação à China, me parece que o processo é inevitável e os Estados Unidos têm de lidar com um país que é muito diferente, né, daquilo que eles imaginam como sendo o ideal. O sistema político chinês é muito diferente, o sistema econômico é muito diferente, os valores, né, que dão o fundamento à sociedade chinesa são muito diferentes, né? O que me parece que seria mais adequado para os Estados Unidos seria entender isso e partir da lógica de que existem formas diferentes de organização social que também são válidas, né? Que a gente precisa, enfim, respeitar e compreender, né? Porque normalmente as análises que são feitas sobre a China partem dos mesmos pressupostos criados para explicar o Ocidente. Se a China ascender, se a China se tornar militarmente relevante, ela vai querer dominar o mundo por consequência. E, na verdade, respondendo a outra parte da pergunta, eu não vejo dessa forma. Acho que os chineses eles têm uma política que se baseia, e aí vamos falar um pouquinho de estratégia militar, né? No que eles chamam de, isso é um conceito bastante difundido, né? O A2AD, né? Que é o anti-acesso e negação de área, né? Ou seja, os chineses constroem o seu aparato de defesa de modo a dar o privilégio à defesa, né? do seu continente, das áreas adjacentes ali, né? Então, negar o acesso àquele território, o Mar do Sul da China, enfim, a própria construção de ilhas ali é nesse sentido, né? É avançar a defesa de modo a não permitir a presença de potenciais adversários, né? Então, negar o acesso e negar a atuação de potências adversárias naquela região. Agora, a China não tem, como os Estados Unidos, por exemplo, uma marinha que tem condições de levar tropas ao outro lado do mundo e operar militarmente do lado de lá. Né? Então, os Estados Unidos levaram centenas de milhares de militares ao Oriente Médio, por exemplo. A China não tem essa capacidade. Né? A China tem um exército gigantesco, né? Mais de 1 milhão de homens. A China tem, enfim, muita capacidade militar, mas não tem a capacidade militar de atuar, né, em vários teatros de operação ao redor do mundo. Então, não vejo na China essa tendência
de atuar como polícia do mundo, né? Outro ponto é que a forma de inserção internacional dos chineses é muito diferente da forma dos Estados Unidos, né? E aí é importante a gente falar sobre a quantidade de recursos que eles utilizam para garantir a sua política externa, né? Enfim, que é algo que os Estados Unidos usaram bastante já, né? Fazem investimentos diretos, enfim, mas que os chineses me parecem fazer de forma muito mais profunda, porque as raízes que eles criam nos países nos quais eles estão investindo são muito mais profundas, né? Inclusive mudando características das sociedades locais, né? Quem teve a oportunidade de ir para a África, por exemplo, né, e ver os países nos quais a China está investindo, eu tive em Luanda, por exemplo, em Angola, né, impressionante, assim, né? A gente vê os chineses circulando na rua em toda a cidade, assim, né? Então eles se fazem muito presentes nas sociedades, né, em que eles estão atuando com força, né? Isso os Estados Unidos, assim, não me pareceu fazer, né? Então há nuances a serem consideradas e acho que os Estados Unidos têm de buscar entender esse novo momento, traçar limites, né? Eu acho que essas limitações são importantes em qualquer negociação, né? Nessas grandes negociações internacionais, isso também vai ser relevante. Olha, até aqui, ok, né? Passou desse ponto, a coisa complica um pouco. E aí, eu acho que é isso que está acontecendo na Ucrânia. Na verdade, eles estão discutindo, eles estão negociando, eles estão entendendo esses limites, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, e a China está observando, né? Dependendo de como esses limites forem traçados, a gente vai ter espaço para acirrar ainda mais, né, a questão de Taiwan, ou não, enfim, né? Ou a gente vai continuar como está, enfim, né, e levando a questão adiante e assim, com a vantagem de ter o tempo a seu favor. A China tem o tempo a seu favor, né? Então, eu acho que essa é uma questão que para os Estados Unidos não existe, né? Daqui a 3 anos a gente vai ter outra eleição. Exato. A democracia encurta, né, o ciclo. Não à toa a gente tem aquela discussão de que precisávamos de políticas de Estado, que, na verdade, são políticas que transcendem governos, né? Essa é a demanda. Agora, o Luiz Salia fez uma pergunta, mas antes de entrar nela, quer dizer, já entrando nela, ele coloca aqui, né, olha, a China é uma superpotência, a Rússia tem encolhido, mas uma aliança entre os dois é sustentável a longo prazo, ou seus interesses irão se chocar na Eurásia eventualmente. Ele está falando aqui de eventuais disputas entre Rússia e China também. Mas eu queria acrescentar uma questão. Nós não falamos ainda da Europa. A gente falou da Europa enquanto teatro, mas não da Europa enquanto ator, né? Qual que é o papel dela? Mais uma vez, a Europa gostaria que os Estados Unidos lutassem uma guerra por ela? Qual é o papel que ela está tentando ter? Que está desempenhando, né? Até mostrando uma certa um certo fracionamento em relação à maneira de lidar com a Rússia. Olha, a Europa está passando por crises próprias, né? Já faz algum tempo, enfim. É um projeto extremamente, né, interessante, extremamente, enfim, bem sucedido ao longo do tempo, né? E esse projeto ele está passando por desafios bastante profundos, né? O Brexit foi um desafio enorme para a União Europeia, demoraram muito, né, para entender como fazer, enfim, agora há um desafio adicional de segurar as pontas, ou seja, né, de evitar futuras saídas do bloco, né? Então, eles estão muito centrados internamente, estão vendo com muita preocupação esses acontecimentos na Ucrânia, né? Porque, enfim, eles continuam dependentes dos recursos naturais russos,
Já li alguns documentos dizendo que existe a possibilidade de outros países suprirem as necessidades europeias. Não acredito, né, que isso possa acontecer no curto prazo, porque isso exigiria, né, uma série de reconstruções logísticas, enfim, né, de toda uma redistribuição de canais, gasodutos, enfim, canais, né, de transporte no sistema internacional. Então, não é algo simples de ser feito, pelo contrário, né? Mas a Europa é um ator que continua muito relevante, mas precisa, né, assim, se reposicionar em relação à própria União, né? Na minha opinião, houve um aumento excessivo do tamanho da União, excessivo no sentido de que foram muitos países em pouco tempo, e isso criou uma série de problemas políticos internos para eles, né? Enfim, coordenar ações entre 27 países, né, já que os países continuam existindo, sendo importantes, né, é muito difícil, principalmente porque são países com culturas próprias, com valores próprios, né, e, enfim, isso tornou tudo muito mais difícil ali. Agora, quanto à China e Rússia, certamente, né, eles podem ter interesses conflitantes também, eles podem ter interesses que, enfim, não caminham bem. Isso aconteceu durante a Guerra Fria, né? Enfim, eles iniciam um período de Guerra Fria próximos um do outro, e depois eles vão se distanciando. Enfim, a China constrói um modelo muito próprio, né? Que não pode ser confundido de forma alguma com o modelo político-econômico da União Soviética na época, né? Então, me parece que sim, né, a Rússia e a China hoje estão próximas pontualmente em relação a essas questões, né, de redistribuição do poder no sistema internacional, mas elas podem passar por períodos de afastamento, né? Então, essas relações que a gente está enfatizando, né, entre Estados Unidos e Rússia de um lado e Rússia e China de outro, não são relações que eu vejo como as relações da Guerra Fria, né, em que havia dois blocos ali bem conexos, bem consolidados, né? Hoje é tudo muito mais fluido, né? A pergunta é bem interessante. E olhando para o continente latino-americano, principalmente a partir dos anúncios que a própria Argentina fez, e foi muito curioso, porque na mesma semana em que o Alberto Fernandes fazia o tour, o seu chanceler estava nos Estados Unidos, convencendo o FMI a fazer um acordo, né? Tentando convencer os próprios Estados Unidos sobre o não alinhamento da Argentina à China, que essa viagem não significava isso. Mas o que eu quero perguntar em relação a olhando para a Argentina e olhando para o Brasil, a gente vai acabar tendo que fazer uma nova política externa pendular de ficar orbitando entre as potências, ou não se trata disso? Se trata de uma outra situação. O próprio Brasil, que buscou um alinhamento com os Estados Unidos no início do governo Bolsonaro, mesmo enquanto o Trump era presidente, não obteve respostas e teve que se emendar em várias declarações que fez sobre a China, né? Um período de novo comportamento pendular, ou não é isso? É um processo novo que a gente vai ter que desenvolver? Eu acho que essa resposta vai muito no sentido do que a gente vinha comentando, né? De que, enfim, acho difícil comparar o momento atual com o momento de Guerra Fria, por um lado. Por outro lado, acho que sim, né? Há essas disputas de potências que acabam nos influenciando e acabam exigindo de nós respostas. O 5G, por exemplo, né, foi uma dessas que veio à tona e que ainda não está bem resolvida, né?
mais cooperação na área de defesa, por exemplo, né? Se a gente se aproxima em demasia da OTAN, né? A gente se afasta de todos os outros padrões de equipamentos do sistema internacional. Então, essas escolhas elas são naturais, né? Diante das disputas que a gente percebe entre as grandes potências. Eu não vejo, né, a possibilidade de nós nos alinharmos completamente a um ou a outro. Eu acho que essa ideia do pêndulo ela vai muito bem, né? O que importa para nós é atrelarmos as nossas políticas ao interesse nacional, ou seja, no 5G, qual é a melhor opção para o cidadão brasileiro? Vai ter discurso de que um é espionagem, o outro é não sei das quantas, enfim, né? Até que ponto a gente está disposto, né, e tem condições, tem capacidade de minimizar possíveis custos e maximizar ganhos diante de uma ou de outra opção. Qual é a opção para o Brasil mais racional, né? O problema da política externa do Bolsonaro é que ela foi ideologizada, né? Então, as relações dele com o Trump se baseavam, né, em ideologia. Agora ele está visitando o Orbán, enfim, né? Não é um país com o qual a gente tenha relações primorosas e extremamente relevantes, né? Foi a Rússia no momento em que o país passa, né, está sob as atenções do mundo todo, enfim, né? Está à margem aí de um possível conflito, enfim, né? Então, essa ideologização da política externa ela é ruim, seja para a esquerda, seja para a direita, enfim, né? O que se espera da nossa política externa é que a gente embase ela a partir do interesse da nossa sociedade. Claro que a gente tem interesses conflitantes, isso aí tu conhece muito melhor do que eu, né? Não vou nem entrar nesse mérito, enfim, né? Mas o Estado precisa dar indicações de qual é a racionalidade que respalda a sua inserção internacional, né? Acho que esse é o ponto fundamental. Agora, não se pode atrelar um ou a outro, porque isso só nos vai trazer perdas, né? Não vai trazer pouquíssimos ganhos. Eu tive um chefe, Juliano, que ele dizia assim, que a maior dificuldade é conhecer o próprio interesse, e definir o próprio interesse, né? E faz muito sentido o que você coloca. Olha, eu tenho duas participações aqui, do Yuri França e do Leonardo Brito. O Yuri pergunta se a Europa pode ter um receio, né, de um menor engajamento dos Estados Unidos nas questões internacionais. Se essa saída dos Estados Unidos ela é uma ameaça para a própria Europa, né? E a segunda pergunta do Leonardo Brito, uma pergunta interessante, dizendo assim, olha, lá atrás, e aí ele está se fazendo uma referência à Primavera Árabe, movimentos que aconteceram também no Chile e até na Ucrânia, né? Um pouco tempo atrás a gente teve lá aquela revolta que solapou, inclusive, o governante pró-Rússia, né? que havia. Deu uma perspectiva de uma participação maior da sociedade civil e das pessoas nas questões políticas. E aí o que ele pergunta é se esse período passou e se essas discussões geopolíticas entre estados vai acabar se impondo sobre aquela política da sociedade civil que a gente viu lá atrás com a Primavera Árabe e outros movimentos. Muito interessantes as perguntas, começando por essa do Yuri, né? Eu acho que sim, Yuri, existe um receio muito grande, né, na Europa de que os Estados Unidos efetivamente se afastem do continente, né? Tanto em termos militares quanto em termos econômicos, comerciais, né? E isso é muito triste, assim, na verdade, né? Triste talvez não seja o adjetivo mais tecnicamente interessante para a gente utilizar, mas é ruim que nesses momentos de crise, né, pelos quais nós estamos passando, os países estejam se fechando e não se abrindo para o aumento
de negociações internacionais, de relações de comércio, enfim, né? A crise migratória do mundo só vai ser solucionada se a gente operar na periferia do sistema, né? Por que as pessoas estão saindo em massa da periferia e migrando para países ricos, né? Porque elas não têm boas condições de vida no seu local, né? Então, se a gente não trabalhar para melhorar essas condições de vida no local de origem, as pessoas vão continuar saindo em massa, né? São guerras, são conflitos, são crises econômicas, são crises ambientais, e etc, etc. Né? A pandemia, da mesma forma, nunca vai ser amenizada. Eu fiz uma fala otimista lá no começo, mas nunca vai ser amenizada se a gente não vacinar a periferia do sistema, né? Então, enfim, a solução para essas... E aí, ao contrário disso, o que a gente vê no jornal todo dia, né? Qual o país que está mais vacinando? Até agora eu parei de ver um pouco isso, mas assim, quantos por cento cada país já vacinou? Enfim, é uma competição, né, para quem chega antes, para quem vacina mais, para quem dá a terceira, a quarta, a quinta dose. Na verdade, essa não é a solução para o problema, né? Então, para esses grandes problemas da humanidade, soluções compartilhadas são necessárias, né? E aí esse movimento dos Estados Unidos de se afastar do sistema internacional, né? O que ocorreu com Trump, mas de certa forma continua com Biden, é um momento que eu considero bastante ruim, né? Bastante ruim. É um movimento que eu considero bastante ruim porque a gente está se afastando de soluções compartilhadas para os nossos problemas que são globais, né? Então, a reconstrução das economias, sim, depende de investimento do Estado, né? Mas não só no seu interior, né? Quem tem dinheiro e tem essa capacidade, né, de reforçar as bases do comércio internacional, me parece, né, que é uma solução, ou pode alcançar soluções mais adequadas. E os próprios chineses vêm fazendo isso, né? Os próprios chineses vêm trabalhando, né, no fomento de relações com diversos países do mundo, né? Mas eu acho que esse medo existe sim por parte da Europa e eles têm uma certa razão nesse temor, né? Quanto à questão desses movimentos sociais, né, que o Leonardo perguntou, muito interessante a pergunta. É importante a gente lembrar que, na verdade, esses movimentos eles surgiram nos mais diversos continentes, nas mais diversas formas de regime, né? Então, houve a Primavera Árabe, houve, mais ou menos, né, ao mesmo tempo, o Occupy Wall Street, lá nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos, às vezes eu esqueço que eu estou aqui, quando eu estou falando com vocês, mas, enfim, aqui nos Estados Unidos teve o Occupy Wall Street, ali por 2010, 2011, que ganhou força em um determinado momento, né? Trazia críticas estruturais ao capitalismo e tal. No Brasil, em 2013, né, a gente viu a ascensão desses movimentos populares. Enfim, a gente pode tirar os mais diversos exemplos, né? E, novamente, o que aconteceu depois dessas crises, né? A resposta que os políticos deram a essas crises, né, foi, de certa forma, de um fechamento, né? Os regimes que surgiram no Oriente Médio pós-Primavera Árabe foram ainda mais duros, de certa forma, do que os anteriores. Nas sociedades ocidentais, houve a emergência de uma série de grupos nacionalistas e populistas, né? Nesse caso de direita, porque, em muitos sentidos, né, se percebia a existência de governos de esquerda, mas se houvesse governos de direita naqueles momentos, provavelmente o populismo teria emergido da esquerda, né? Mas o fato é que essa dinâmica, né, de sociedades mais fechadas, de sociedades menos articuladas umas com as outras, né, do nacionalismo, enfim, que está muito presente em todos esses discursos de direita, né? Como é que é? O Brasil acima de tudo, America First, etc, 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 né? Tudo isso é prejudicial para que a gente encontre soluções compartilhadas para os nossos problemas, né? Quanto a essa dinâmica da sociedade, da participação social, acho que ela sempre vai ser essencial, ela sempre vai ser relevante, mas eu acho que nós, como sociedade, precisamos aprender a conviver nesse momento que a gente tem, né, que a gente está.
nessa abundância de informações sobre a qual a gente comentou lá no começo, né, nessa abundância de agendas. O fato é que em 2013, por exemplo, né, não é por 20 centavos, não, mas por quê, então? Né? Qual era a agenda, né? A agenda da Primavera Árabe mesmo, né? A democracia, enfim, mas traduza isso em algo um pouco mais concreto, né? Democracia em que termos, quais são as bases, enfim, né? Mesmo no Occupy Wall Street, vamos destruir o capitalismo, sim, vamos colocar o quê no lugar, né? Então, enfim, quais são as dinâmicas que a gente pretende construir? Eu acho que essa é o grande pulo do gato que a gente não está sabendo, né? Hoje no Brasil, a própria terceira via, o que é a terceira via, né? Qual é a agenda de meio termo entre os dois extremos que a gente tem, enfim, né? Eu acho que essa construção de agendas, num momento em que há tanta informação, em que o cenário é tão complexo, é muito difícil, né? Enfim, e num momento também em que cada dia acende uma nova liderança na internet, aí, né? Enfim, são líderes que têm um preparo intelectual, na maioria das vezes, curto para construir esses processos, né? Enfim, Eu acho que alguém falou esses difícil. dias, Juliano, que ninguém deveria se tornar uma celebridade antes dos 40 anos. É muito difícil lidar com isso. Mas, Juliano, se você tiver mais 2 minutos, a gente tem uma pergunta da Rafaela, que diz assim: a tentativa de inserção da Ucrânia na OTAN e o acordo de submarino nuclear dos Estados Unidos com a Austrália não são tentativas de cercar ou intimidar a Rússia e China? Ou existe alguma outra interpretação desses movimentos? Só para a gente fechar, voltando, né, à nossa ponte Ucrânia-Taiwan. Legal, muito, muito bacana a pergunta da Rafaela. Eu acho, Rafaela, que, de certa forma, sim, né? Acho que a expansão da OTAN foi um erro estratégico. A expansão da OTAN em demasia para a Europa Oriental foi um erro estratégico dos Estados Unidos, entre os vários que eles tiveram nas últimas décadas, né? Não precisava ter, porque o ganho foi pouco, o ganho foi pequeno para eles, né? Aumentando a presença da OTAN em direção ao Oriente, né? Eles poderiam ter mantido relações comerciais, enfim, no âmbito da defesa, poderiam ter feito, né, aproximações estratégicas, enfim, exercícios conjuntos, né, que iriam, de certa forma, criar rusgas, criar momentos de tensão, né, mas momentos muito mais passageiros do que simplesmente ir trazendo mais pessoas para dentro, né, mais países para dentro. Então, quando o Putin fala, né, sobre a expansão da OTAN, sobre a ameaça que ele percebe, né, diante dessas expansões, ele tem razão. No fundo, ele tem razão, né? E ele disse há alguns dias, né, imaginem se eu estivesse consolidando alianças militares e colocando mísseis, né, na América Central, por exemplo, em Cuba. O que aconteceu quando a União Soviética colocou mísseis em Cuba, né? Foi um caos, né? E aí a gente não pode partir do pressuposto de que, mas os Estados Unidos nunca fariam isso, nunca disparariam sem ser atacados ou coisa do gênero, né? Porque o exemplo que a gente tem até hoje, né, da Rússia e da própria China é o mesmo, enfim, né? E é um exemplo até melhor, por exemplo, dos Estados Unidos, que já fizeram ataques preventivos, que já, enfim, né, já entraram militarmente no mundo todo, né? Já apoiaram golpes militares, como a gente disse antes, né? Então, os Estados Unidos não são também um bastião, né, dos direitos humanos e da paz que eles, por vezes, alegam ser, né? Então, a gente precisa entender, né, que esses movimentos de expansão dos Estados Unidos, eles também trazem riscos a outros países, né? Quanto ao acordo entre Austrália e Reino Unido, eu acho que tem uma base comercial muito forte, né? O Reino Unido, enfim, viu uma forma de tirar contratos da França e tal, né? Eles estão precisando muito fazer dinheiro, né, nesse momento do Brexit, mas também, estrategicamente, significa para os chineses um aumento da militarização da sua região, né?
Então, sem dúvida, né, a gente não pode achar que a gente vai expandir, a gente, que eu digo o Ocidente, né, não pode achar que a gente vai expandir o nosso poder em direção às potências, né, russa e chinesa, e que eles tendem a aceitar isso, né, porque nós temos boas intenções, né, a gente não pode partir desse pressuposto. Haverá não necessariamente agora, né? Mas se eu faço movimento de expansão para lá, em algum momento vai vir a resposta. Esse momento é o momento em que eles veem, né, os Estados Unidos como um país enfraquecido, né? Como eu disse antes, né, a China e a Rússia eles têm o tempo a seu favor, então eles esperam. Né? Mas quando eles vêm, vejam os discursos do Putin, né? Porque na década de tal, né, no século passado, os Estados Unidos expandiram em direção ao México, né? Os Estados Unidos expandiram, fizeram guerra contra a Espanha, os Estados Unidos, né, compraram terras, enfim, ninguém nunca falou nada sobre isso, né? Mas os outros países não podem expandir as suas zonas de território, enfim, né? Claro que é outro tempo, é outro momento, não dá para a gente fazer essas comparações, mas o fato é que o que o Putin está dizendo, no fundo, vocês também não têm tanta moral para falar de mim, não. Enfim, eu acho A guerra que se ganha no templo, né, Juliano? eu acho que é isso. Assim, eles têm o tempo a seu favor e se a gente vai fazer esse movimento de expansão ao Oriente, em algum momento o Oriente vai se contrapor a essas movimentações também. E eu acho que é isso que está acontecendo agora, né? E eu acho que os americanos entendem mal isso, assim, eles não conseguem compreender essas nuances, né? E o que eu vejo estando aqui nos Estados Unidos nesse momento é que eles têm visões simplistas em relação à Rússia, em relação à China. Acho que eles não compreendem, né, a capacidade estratégica de posicionamento do Putin. É uma pessoa extremamente racional, é uma pessoa extremamente capaz. Ninguém fica no poder na Rússia, que é muito complicada, né, a política lá, muito complicada. Né? Ninguém fica tanto tempo no poder ali, construindo, né, enfim, bases de apoio. A gente não pode achar que Putin está no poder só porque é autoritário. É muito mais complexo do que isso. Né? O Xi Jinping também reformulou os equilíbrios de poder no Partido Comunista Chinês, também é uma pessoa extremamente capacitada. Né? Então, ninguém, hoje em dia, né, para falar um termo mais mundano, assim, não tem bobo mais no futebol, né? É mais ou menos por aí. A gente não está falando com gente inexperiente, a gente não está falando com gente que tende a aceitar o que a gente está dizendo. Né? Os Estados Unidos precisam entender isso. Né? Países que têm muito mais história até do que nós, né? Você falando, por exemplo, da questão da estratégia militar, do objetivo prioritário chinês de se defender, né, antes de se expandir, faz muito sentido para um país que sofreu tanto com invasão estrangeira, né, e que experimentou um período de decadência econômica tão grande, né, desde o momento que os ingleses invadiram e dominaram, né, economicamente a China. Juliano, aqui a gente tem por política conversar sempre com pessoas que sabem mais do que a gente, e esse claramente foi o caso. Eu já ia dizer Muito, que erraram, pô. muito obrigado. Muito obrigado pela sua generosidade, né, de estar aqui conosco. E, bom, espero contar mais vezes. Te desejo muita felicidade nesse estágio que você está vivendo, para você e sua família. E vamos abrir os canais abertos, porque essa é uma área que a gente precisa redobrar a atenção e olhar sempre com muita humildade e disposição de aprender. Agradeço, Léo. Foi uma hora e pouquinho aí muito bacana, né, de debate, de conversa. Agradeço a todos e a todas que fizeram perguntas. Como eu disse no início, um grande prazer, né, fazer essa conversa.
Espero ter a oportunidade de a gente repetir essa iniciativa e que logo a gente possa estar junto novamente para bater um papo. E, enfim, sempre um prazer, né? Eu também aprendi muito com as perguntas, com os teus comentários, insights muito, muito interessantes. Acho que as questões são bastante difíceis, enfim, mas de alguma forma a gente precisa encontrar meios, né, de entender um pouco essa realidade que a gente está inserido, de não só isso, né, mas a partir dessa compreensão trazer, construir respostas, né? Eu acho que não está fácil, né, dentro do país, não está fácil no cenário internacional. Às vezes, quando a gente começa a refletir muito, a gente desanima, enfim, né? Mas é aí que a coisa piora, né? A gente tem que estar sempre tentando construir respostas e vamos em frente, né? As coisas aí logo melhoram. Enquanto não inventarem um aplicativo de transformar análise políticas em memes, né? A gente continua na nossa missão de conversar e crescer conversando. Mas Juliano, muito obrigado. Mas esse aí que tu anunciou de transformar artigo científico em uma frase me interessou, hein? Isso daí tá louco. Tá bom, amigo. Muito obrigado, viu, Juliano? Valeu, um abração, Léo, um abraço para todos e todas que nos veem aí. Tá joia. Tchau, tchau. Tchau.